Evangelho, terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 6º capítulo do Evangelho de São Mateus, com Jesus que ensina os discípulos a rezar. E o Senhor ensina a oração do Pai Nosso, uma oração completa. São João Cassiano, em uma de suas conferências, ensinando aos monges, vai falar a respeito, vai comentar a respeito do Pai Nosso, e nós vamos ouvir um trechinho desse comentário daqui a pouquinho. Mas queria chamar a atenção, colocando em link, em conexão com o Evangelho de ontem, uma característica da oração do Pai Nosso: a simplicidade e a total entrega. Meu irmão e minha irmã, nada do que está no Pai Nosso não é possível de ser praticado por cada um de nós. Nada, nada, nada. Todas as intenções da oração do Pai Nosso estão ao nosso alcance. Mas por que o senhor está falando disso, Padre Fábio? Para fazer essa conexão com o Evangelho de ontem. Mas em que sentido? Olha que interessante, duas coisas completando a nossa meditação de ontem e enriquecendo a nossa meditação de hoje, A gente sabe que nos tempos fortes, como é o tempo da Quaresma, a liturgia tem um encadeamento, seja temático, seja de conteúdo, histórico, muito significativo. Então, não é à toa que a gente, ora está no final de um evangelho, ora a gente está voltando para o início do evangelho, e existe essa conexão, entre os textos da liturgia desse período. Olhemos um instante para o evangelho de ontem. Uma característica que apareceu no evangelho de ontem era que tanto os que estavam à direita quanto os que estavam à esquerda tinham algo em comum. Como assim, Padre Fábio? Tanto aqueles que deram de comer ao faminto, cobriram o que estava nu, visitaram o enfermo, visitaram o doente, deram de beber a quem estava com sede, consolaram quem estava chorando, quanto aqueles que não fizeram isso, tanto um quanto o outro, perguntam ao Senhor: mas quando foi que fizemos? Ou seja, eles não tinham visto que estavam fazendo aquilo para Jesus, para o Senhor. O Senhor estava ali escondido, naquele menor dos irmãos. O próprio Senhor fala: cada vez que fizestes ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, ambos não viram que Jesus estava ali, que o Senhor estava ali escondido. E não sabiam que o Senhor estava ali escondido. Para eles é uma surpresa no texto do Evangelho, não é verdade? Mas eu e você, nós sabemos que Jesus está ali. Porque já nos foi dado esse conhecimento e nós temos a palavra do Senhor que está nos dizendo categoricamente: eu escolho estar ali.
no menor dos meus irmãos. E sabe o que é mais surpreendente, meus irmãos? Óbvio, parêntese, é óbvio que isso dá uma vantagem para a gente, ou seja, nós temos algo a mais, que é o fato de que sabemos que Jesus está ali, e isso está sendo declarado pelo próprio Senhor, né? O que nos dá uma responsabilidade muito maior, porque deixar de fazer agora é muito mais comprometedor, não é verdade? Mas também a certeza de que Jesus está ali é muito mais encorajador. Mas tem um ponto que é mais, digamos assim, forte do que esse. O fato de que todos esses gestos, meu irmão, minha irmã, todos esses gestos, sem exceção, dá de comer a alguém que está com fome, dá de beber a alguém que está com sede, visitar alguém que está enfermo, consolar alguém que está triste, visitar uma pessoa que perdeu a liberdade, todos esses gestos são simples e estão ao alcance de cada um de nós. Todos nós podemos fazer. Não é algo que está além das nossas possibilidades, além das nossas forças. Não é um pedido sobre-humano. Está tudo ao alcance. E isso nos faz pensar na beleza do reino de Deus, que o Senhor, nas parábolas, ao longo do Evangelho, compara com a pequena porção de fermento, compara ao grãozinho que cai na terra, compara ao grão de mostarda, que é pequenino, que é muito pequenino. Então todas as imagens do reino de Deus são sempre realidades muito pequeninas, mas que por detrás delas se esconde um tesouro grandioso e eterno. Assim também todos os gestos que nos asseguram o reino dos céus pela alegria de encontrar o Senhor são pequeninos e ao alcance das nossas mãos. Podem ser desprezíveis aos olhos de muitos, mas são possíveis. É isso que faz toda a diferença. O Senhor está lhe pedindo algo que é possível. Quando dizemos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não é algo fora do comum, não está acima das nossas forças. Assim, quando nós declaramos, seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita no céu, que a vontade do Senhor se cumpra em nossas vidas. Olha esses dias de meditação que nós estamos falando, sempre com essa insistência da liturgia de escolher cumprir sobre a nossa vida a vontade do Senhor. Senhor, eu escolho a Tua vontade. Eu escolho o que o Senhor pensou para mim. Eu escolho, Senhor, cumprir o que o Senhor me diz, né? E ouvimos o livro da Gênesis durante esses dias, até a queda de Adão e Eva, que ouvimos nesse último domingo, e depois o Senhor que nos faz a proposta de recomeçar, Ele que vence a tentação, e falávamos disso ontem, falávamos também no domingo. Olha, aqui está o alcance, é possível, é para você. E o teu Senhor, ainda recuperando a palavra do domingo que ontem comentamos, Ele está disposto, a partir do momento que você reconhece e diz, eu não quero mais isso, que são sugestões de Satanás que eu acabei abraçando, de usar a violência e a força, de usar a presunção para poder vencer sobre tudo aquilo, para poder dominar, para poder resolver os problemas ou as situações mais exigentes da minha vida. Não, eu não quero mais isso. Senhor, ajuda-me. E o teu Senhor está pronto a te ajudar. Está disposto a te libertar realmente, a te conduzir ao cumprimento da vontade dEle e, sobretudo, a te acompanhar e cuidar de você, para que seja reparado todo aquele mal que ficou feito anteriormente, a fim de que a libertação não caia apenas sobre a sua alma, mas sobre toda a sua família, sua inteira casa, sobre o mundo inteiro, porque a misericórdia do Senhor, ela não vê limites. O Senhor é misericordioso por todos e com todos, para a salvação de todos. Como não dizer ao Senhor, como não confiar ao Senhor, melhor dizendo, a necessidade de cada dia da nossa vida,
Há um Senhor que é tão bom. Há um Senhor que diz que antes que a sua necessidade seja apresentada, o Pai do céu já conhece essa necessidade, vem por você. Esse Senhor que se esconde no menor dos menores. E para que você não erre, ainda fala para você: olha, eu estou aqui, eu estou escondido aqui, o que você fizer para ele, eu vou receber, tá? Como se fosse para mim. Parece a criança brincando de esconde-esconde, mas que tem tanta satisfação de ser achada e de fazer toda aquela correria quando é achada, que ela vai falar para a mãe: mãe, vou me esconder, tá? Vou me esconder atrás do sofá. A mãe chegar para encontrá-la atrás do sofá, ela fica toda feliz que a mãe encontrou ela. Eu achei você. E aí a gente fala: bom, a lógica da brincadeira não era se esconder. Para ela, sim, a lógica da brincadeira é essa, mas para ela, a lógica é a alegria de ser encontrada. Então, como um Senhor que faz isso, ele não apenas diz que ele vai ficar ali, ele não apenas recomenda para que se vá fazer aquilo, mas ele mesmo diz que está ali. Revela isso para a gente. Tamanha é a sua alegria por nos esperar, tamanha é a sua vontade de nos encontrar, tamanha é o seu cuidado para que a gente consiga fazer, vamos colocar assim, as coisas certas do modo certo. Meu irmão, o teu Senhor te ama demais, demais, demais. Vale muito a pena cumprir a vontade dele. Do que a gente tem medo nessa vida com um Senhor que cuida da gente assim, é tão bom. A quem podemos chamar de Pai. Como não santificar seu santo nome? Como não desejar que a nossa vida esteja em suas mãos e que ele nos perdoe de nossos pecados, nos livre de todo mal? Ele que vem em nosso socorro para que nós não caiamos na tentação, que cuida com tanto carinho. Estão percebendo que beleza a conexão entre o Evangelho de ontem, de domingo e de hoje? Fantástico. Esse é o Senhor que cuida da gente e que nos entregou essa oração, que é completa, a oração que o próprio Senhor nos propõe. Se tem uma oração que nós podemos dizer completa, é essa, porque é o próprio Cristo que entrega para a gente. Em todas as suas partes, poderemos falar tanto, são muitos os escritos teológicos, os escritos de espiritualidade sobre a oração do Pai Nosso, porque realmente ela tem uma riqueza eterna, né? Porém, hoje eu queria falar com vocês que tudo que está aqui nessa oração está ao nosso alcance. Está ao nosso alcance. É possível ao nosso coração de declarar, de viver e de se alegrar por isso. Porque o nosso Deus, que é tão bondoso, não apenas nos entregou, não apenas nos disse para orar incessantemente, mas nos entregou a oração. Nos dá a graça de poder rezarmos em seu nome e ele mesmo se inclina, como diz o Salmo, do alto dos céus para ouvir as nossas preces e se alegrar por elas. Nossa, oh meu bom Jesus, obrigado. Leio esse trechinho de João Cassiano a respeito do Pai Nosso, que é muito delicado e que vale a pena termos aos ouvidos. Pai Nosso, com estas palavras confessamos que Deus e Senhor do Universo é Ele o nosso Pai, reconhecendo que fomos chamados da condição de servos por Ele próprio a uma nova condição, a condição de filhos adotivos, e tudo se deu por meio de Jesus. Que estás nos céus, porque o tempo da nossa vida, ele é um exílio, e esta terra é uma terra estrangeira para nós, que nos separa do nosso Pai,
e da pátria que nos espera. Caminhemos, pois, apressadamente, com todo o ardor dos nossos desejos, para a região onde proclamamos que reside o nosso Pai, que estás nos céus. Uma vez alcançada esta dignidade de filhos de Deus, aderemos com a ternura que se encerra no coração de todos os filhos, e sem pensar nos nossos interesses, teremos como única paixão a glória do nosso Pai e como única alegria fazer a sua vontade e lhe satisfazer com o bem. Dir-lhe-emos: santificado seja o vosso nome, afirmando assim que o nosso maior desejo e a nossa alegria é a sua glória. É a imitação daquele que disse: quem fala por sua conta procura a sua glória pessoal, mas quem procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há impostura, como Jesus declarou no Evangelho de João. As palavras santificado seja o vosso nome também podem ser entendidas no sentido em que Deus é santificado pela nossa busca, pela perfeição e pela santidade. Assim, dizer-lhe, santificado seja o vosso nome, é o mesmo que dizer-lhe, meu Pai. Torna-nos de tal maneira, transforma-nos, de tal maneira que mereçamos conhecer e compreender a grandeza da tua santidade vivendo-a. Ou pelo menos que esta santidade se manifeste na nossa vida espiritual pela ação do Espírito Santo e pela abundância dos seus dons e das suas bênçãos. É isso que se realiza em nós, caríssimos irmãos, quando os homens, vendo as nossas boas obras, glorificam o nosso Pai que está nos céus. O nosso coração se alegra e a santificação da terra acontece porque muitos outros desejam cumprir a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e pela intercessão dos santos apóstolos do Senhor, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.